Vamos para a Bíblia, irmãos? Vamos lá? A nossa meditação de hoje está em Provérbios capítulo 4. O livro de Provérbios não é novo para nós, é conhecido como o livro da sabedoria. Atribui-se a escrita do livro de Provérbios a um homem chamado Salomão. E eu digo para você que, por várias vezes, a gente se encanta de saber a sabedoria que Salomão teve. Sempre quando falamos de Salomão, de sua sabedoria, nós lembramos sobre aquele caso da divisão das crianças. É raro a gente não lembrar desse caso. Duas mamães disputando a maternidade da criança e o Salomão deu a ideia. Você conhece a história? Corta a criança no meio, dá metade para essa, dá metade para aquela, está resolvido o problema. E a mãe verdadeira, é claro que não aceitou fazer aquilo. Então ele acabou descobrindo com sabedoria qual era a mãe verdadeira. Então, quando falamos em sabedoria, é raríssimo você não ter lembrança rápida de um homem chamado Salomão. Só que como hoje é o culto da família, eu quero ler Provérbios 4, você verá que nesse capítulo de Provérbios, você vê que o pai de Salomão ensinava ele de menino a clamar, a rogar por sabedoria. Então a primeira fala de ordem, a primeira palavra de ordem hoje é: eu creio, irmão, na bênção geracional. Eu creio naquele processo de você, ao colocar seu filho ou filha para dormir, em vez de ficar contando até algumas histórias folclóricas, não tenho nada contra o folclore brasileiro ou de qualquer outro lugar, melhor seria ou será você ministrar bênção sobre a vida deles. Olha o que diz o verso 1 de Provérbios 4, é o pai falando ao filho. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Ali fala sobre correção, mais para frente vai voltar a falar sobre correção, então eu não trato dela ainda. Verso 3, diz assim: porque eu era filho de meu pai, agora é o Salomão lembrando, tendo lembranças de seu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me, o que ele ensinava? Retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Então, o pai tinha toda uma preocupação de cuidar do Salomãozinho, isso aí inventei agora, ensinando desde pequenino princípios, irmãos. E um primeiro que ele vem falando era: retém as minhas palavras, e outras palavras, filho, ouça o pai, ouça o que o pai está dizendo, meu filho. Irmãos, hoje os dias são tão maus, que os filhos não ouvem mais os pais, não ouvem mais. E tem casos que às vezes o próprio pai se mistura de um tal ponto com o filho, não estou falando de comunhão, de harmonia, mas se confunde quem é pai e quem é filho. Já vi caso do filho dar ordens para o pai e o pai simplesmente baixa a cabeça e fica por isso. Já vi pirralho, ou sabe lá que nome você dá, guri, apontando o dedo para o pai e a mãe e dizendo que ele vai fazer e vai ficar por isso mesmo. E alguns casos de pai e mãe abaixa a guarda e diz: ah, tá bom, ele não quis fazer. Você vê que coisa louca, irmãos. Então o que é que o pai está dizendo? Filho, dá ouvidos para o que o pai está dizendo. Eu abro parênteses, esse mês ainda é o mês das crianças, vale a pena guardar essa lição também. As crianças devem respeito aos pais, não é só porque os pais são mais fortes e podem bater, ou dar uma chinelada, ou um beliscão, sabe lá que tipo de repreensão, ou uma repreensão falada. Elas devem obediência aos pais, não é só por isso, é porque é mandamento, é ordem de Deus. Honra teu pai e a tua mãe.
E é um mandamento com promessa. O que isso quer dizer? É um dos mandamentos que Deus ainda recompensa quem o faz. Quem honrar pai e mãe, independente da idade do pai ou independente da idade do filho, os dias serão prolongados sobre a terra. O Senhor fez questão de colocar neste mandamento uma promessa, uma recompensa. Independente da tua idade de filho, ou independente da tua idade de pai ou mãe, filho deve obediência e honra aos pais. Depois que eu aprendi essa lição, abri um pouco a minha mente. Repito, o filho não deve respeitar o pai só porque o pai é mais forte. Claro que ele sempre será, apesar de que tem uns filhos aí que são vitaminados e passam dos pais rapidinho, né, irmão? E ficam fortes rápido. Mas por regra, o pai terá maior força que o filho, por conta da idade. Mas o que você precisa ensiná-lo é como o pai ensinava para Salomão: filho, retenha as minhas palavras o teu coração. Guarda o que eu estou falando. Irmãos, hoje, já não tenho mais, já te falei algumas vezes, meu pai e minha mãe já estão só na minha memória, já estão com o Senhor. Mas hoje, um pouquinho mais maduro, eu começo a compreender um pouco mais, ainda mais hoje sendo pai de um casalzinho, você sabe disso, a minha cabeça começa agora a pensar melhor no que lá atrás pai e mãe diziam. Entende? Quem já entendeu isso também pela vida? Já entendeu ou não? Agora um pouquinho mais madurinho, agora um pouquinho mais com experiência de paternidade, a gente começa a ver lá atrás que o que eles falavam, mesmo que brigando, mesmo que punindo, mesmo que proibindo, era para o nosso bem. Então essa é uma primeira lição. Aí o que ele dizia para o filho? Verso 5. Pode ler o 5 comigo? Adquiri a sabedoria. Olha, isso aqui é o filho lembrando do que o pai ensinou ele. Adquire a sabedoria. Que mais, irmãos? Adquire a inteligência. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Olha, irmão, coisa séria. Ouve papai, ouve mamãe. É sério isso aqui. Verso 7, vamos saltar um e vamos direto para o 7. Leia também o 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Você percebe, irmãos? Depois que você compreende Provérbios 4, claro que você precisa honrar Salomão, sim, como um homem muito sábio. Mas depois que eu passei a entender Provérbios 4, eu comecei a dar louvor também para o pai de Salomão. Não foi algo assim, no estalo, ai, deixa eu ver o que eu peço, já sei, sabedoria. Não! Foi algo que já foi inculcado nele desde menino. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Foi algo que já foi inculcado desde menino. O pai dele vinha ensinando isso desde garoto. E quando ele teve a oportunidade da vida dele, conhecemos a história, de fazer um pedido a Deus, foi algo aí fantástico, ele nem pensou em bens materiais. Ele nem pensou em pedir um carro novo, nenhum problema em pedir carro novo. Tem problema de você clamar a Deus por um veículo? Claro que não, irmão. Puxa, é legal você poder entrar no carro. Meu finado pai dizia, o melhor carro é o novo. Esse era um comentário dele, não era nem a marca, era o estado novo, porque aí você não tem incomodação, entrou, andou, só combustível e deu. Mas por que, pastor? Na oportunidade da vida dele, ele clamou por sabedoria, porque ele teve esse ensino de menino. Talvez a maioria de nós não teve a mesma alegria, o mesmo privilégio. Vai ver lá, quando menino, as prioridades eram outras. Eu já vi casos, me perdoe o vocabulário,
às vezes o pai querendo provocar no filho desde menino, você é um garanhão. Às vezes, repito, perdão da expressão, mostra pintinho para papai. Já desde menino, provocando a virilidade, provocando a sexualidade. Garoto, irmão, menino de tudo, era para estar brincando de carrinho de rolemã na rua, era para estar brincando, sabe lá do que mais. E o pai, às vezes, em vez de provocar pelo bem, a sabedoria ou qualquer outro assunto, está provocando desde cedo a sua virilidade. Quem entende? Balança a mão, diga, estou entendendo. A coisa é séria, irmão. Então, quando vemos atitudes às vezes erradas na geração chamada filhos, se a gente voltar um pouquinho a fita, pode acontecer, não vou generalizar para errar, que o erro veio mais de trás. Que o erro é simplesmente o reflexo do pai e da mãe. Alguém talvez chamaria de maldição hereditária. Alguém chamaria talvez sobre má criação. Mas é alguma coisa dessa família aí. Então, para esse ciclo ser interrompido, é necessário também haver uma nova postura. Porque quer queira ou não, o filho é referência, tem como referência seus pais. Quem entende, diga, estou entendendo. E eu acho tremendo isso. Ele falava, filho, eu quero que você clame por sabedoria. O verso 11 reforça isso tudo que estamos falando. Ele prossegue dizendo, no caminho da sabedoria eu te ensinei. O verso 12, por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. Olha, o pai falou isso tudo para ele. E se correres, o que diz, irmãos? Não tropeçarás. Aí a partir daqui eu quero tratar um pouco sobre um segundo tema dentro do principal. O verso 13, leia comigo 13, é uma lição seríssima também. Já não é sabedoria, mas é um toque de sabedoria. O 13, leia também. Pega-te a correção e não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Então, qual seria a segunda palavra de chave de hoje, além de clamar por sabedoria? É a correção. Sabe onde mora o problema, irmãos? Quem é que gosta de ser corrigido? Desde criança, irmão, corrige uma criança. Contraria uma criança. Então o pai, desde pequeno, foi ensinando o filho, filho, você tem que aprender a ser corrigido. Você tem que aprender, filho, você tem que se apegar à correção. Se em algum momento da sua vida você mereceu um puxão de orelha, seja no trabalho, ou seja em qualquer outra área, apegue-se à correção. Verifique se tal correção faz sentido. Claro que o primeiro papel é esse. Porque tem gente que é meio doido, né? Mas reflita naquilo, naquela repreensão, naquela dica, naquela sugestão, reflita, pense. Verifique se ela faz sentido. Pense um bocado. Por exemplo, o teu patrão te cobra produção. Em vez de ficar bravo, como qualquer homem natural ficaria, reflita se aquilo é uma cobrança, em aspas, positiva, saudável, a ponto de esperar mais de você. Você entende ou não? Então você perceba que é ter bons olhos. O pai ensinava o filho, filho, gruda na correção, porque ela é, você viu o final do versículo? Ela é a tua vida. É igual alguém, irmão, que pega uma prova. Eu lembro do período escolar, não faz tanto tempo assim, muito obrigado. Mas eu lembro do meu tempo escolar, era tempo
há algumas ocasiões do professor às vezes responder a prova ali no finalzinho mesmo de aula, ele já ia respondendo a prova, já ia entregando, e às vezes pós-prova, vinha ponto a ponto, explicando, e como era produtivo isso, irmão, porque você, na correção da prova, começava a entender onde você errou. O aluno que não faz isso, eu tenho dúvida se ele vai ter tamanho proveito. Porque se você não sabe onde você errou, na prova seguinte você vai errar de novo. Você entende ou não? Vai errar de novo. Então a lição bíblica você precisa avaliar se está errando e onde está errando. Para quê, pastor? Só para mostrar que eu erro na vida? Não! Para quê, irmãos? Para não errar mais. Tem gente que está errando, irmão, desde que casou, mas não sabe que está errando. Conta-se uma história, você já deve ter ouvido falar sobre o bico do pão. Já ouviu essa? Já ouviu a história do bico do pão? Diz que a esposa gostava muito do bico do pão. Sabe aquela capinha, você já entendeu, né? E ela gostava muito do bico de pão. E como ela gostava muito do bico de pão, ela sempre cortava, era um ritual. E ela dizia, o que eu gosto, eu vou dar para ele, para o meu maridão. E o maridão comia para não deixá-la sem graça. Anos depois de casado, o maridão confessou para a mulher, mulher, eu vou te confessar. Sempre quando você me oferecia o bico de pão, eu comia para não te contrariar. Mas eu não gosto do bico, eu gosto do miolo. Então ficaram anos, irmãos, um achando que agradava, e o outro fazendo de conta, e anos vivendo assim. Até o dia que um resolveu ser sincero com o outro, de que não estava feliz. Você entende ou não? É necessário correção, é necessário. Boas amizades às vezes se perdem por falta de sinceridade. Seria elegante um chegar no outro e falar, olha, tal coisa eu não gostei. Eu tento, irmão, praticar isso na minha vida. Todos nós somos imperfeitos, mas eu tento praticar isso na minha vida. Se em algum ponto alguém fizer ou eu fizer, eu gostaria muito que houvesse honestidade. Você entende ou não? Sinceridade. Porque eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. É saudável nas amizades haver sinceridade. Porque às vezes um já está meio de cara virada e o outro não sabe. O outro não sabe. Às vezes o marido diz para a mulher, o que foi, mulher? Sabe aquela resposta? Nada não. Para o homem é difícil. E se o homem for meio desligado, ele vai ficar no nada não e não vai querer averiguar o que de fato existe. Que às vezes para não incomodar, a pessoa diz nada não, mas é mais saudável você praticar a correção, você dizer, ô marido, já que você me perguntou, lá vou eu pegar o caderno de dermatéria. Fale, crente. Vira para o vizinho com todo respeito, diga para ele, fale a verdade, crente. Fale a verdade. Vai ficar carregando, irmão. E se você tem alguma coisa contra mim, ou a meu desfavor, fale. Quem sabe algo que na minha terra é, até, sabe, um jargão, ou um comentário, ou sei lá, uma história, que vai ver no teu ouvido soa diferente, né? Por exemplo, o pão francês, lá no Rio de Janeiro, chama-se o cacetinho, né? Aí, é no Rio de Janeiro que é o cacetinho? Hein? É no Rio Grande do Sul? Entende o que eu estou dizendo? Vai ver até algo regionalístico, a ponto de você, vixe, o pastor chamou um nome. Entende o que eu estou dizendo? Sejamos verdadeiros uns com os outros. Como que é no Rio de Janeiro? É o francês mesmo? É o francês. Então, você entende ou não? Seja verdadeiro.
Diga para outro irmão aí agora, diga, seja verdadeiro e ponto final. Eu vou te perguntar, responda uma vez só. Tudo em paz com a gente, irmão? Tudo em paz, está tudo em dia, não tem que fazer nenhuma DR, como a turma diz, nenhuma DR, tudo em dia, e o dia que eu sou representado pelo reverendo, tudo em dia, não precisa cortar uma das orelhas dele, pode manter as duas, tá jóia, é isso aí, não precisa, tudo jóia, tá lindo, é isso aí, o princípio da verdade, amém. Princípio da verdade. Aí o que mais, pastor? A Bíblia diz, olha lá o 13, olha o 13, pega-te a correção e não alargues. Foi aqui que paramos, né? Guarda, porque ela é a tua vida. Em outras palavras, a tua vida depende disso. Vai ficar errando até quando? Até não saber que precisa correção. Vai ficar errando até saber que precisa de correção. Vai errar até quando? Dizem que errar é humano. Persistir no erro torna bobice ou burrice. Provérbios 3, volta uma página, versículo 11, continua tratando sobre o mesmo assunto, sobre repreensão. Diz assim: filho meu, não rejeites a correção de quem, irmão? Do Senhor. Nem te enojes da sua repreensão. Olha o 12, irmão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o filho ao pai a quem quer bem. O próprio Deus repreende. E repreende por quê, irmão? Por quê? Por quê? Porque Ele quer bem. Ele te quer bem. E você diga graças a Deus. Você é querido por Deus, irmão. Um Deus tão amoroso não vai ficar calado de ver o filho fazendo errado. Um Deus tão bom não vai ficar calado de você estar colocando o pé no precipício e ficar por isso mesmo. O pai corrige o filho que ama. O bom pai não é aquele que deixa o filho fazer tudo. Todos sabem que eu tenho uma filhota de 5 anos e mais um pouco. Não sei de onde ela aprendeu, irmão, tem que ensinar ela ainda. Mas quando é necessário repreendê-la, ela faz um rostinho de choro e fala: você não me ama. No primeiro momento, na cabecinha de uma garotinha de 5 anos, quando é repreendida, seria falta de amor. Quando o Pai Celestial te repreende, é exatamente o contrário, é porque Ele te ama demais. O que mais, pastor? Provérbios ainda, hoje ficamos mais em Provérbios. O capítulo é o 27, o versículo é o 5. Diz em Provérbios 27, 5, uma lição muito séria. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então a Bíblia está falando que repreender abertamente, ou seja, não esconder a verdade, dizer quando gostou e quando não gostou, é melhor do que um amor não revelado. Em outras palavras, manter um relacionamento saudável exige falar abertamente. Eu não estou falando agora o marido e a mulher se atracar na calçada e precisar pedir à Polícia Federal para apartar os dois. Não, não é isso. Eu estou falando de ser verdadeiro um com o outro. Eu estou falando de falar a verdade quando gostou e quando não gostou. Eu estou falando de ser um livro aberto. Até esse negócio, irmão, de segredos demais para casamento, isso aí é um perigo. Esse negócio de, não toca no meu computador, não toca no meu celular, isso aí é um terror, isso é um perigo. Por quê? Por que tanto segredo?
Por que que troca-se chip toda semana, todo mês? Tem gente que é um terror, irmão. Até mesmo na nossa lista de amigos, se já trocou o telefone, você já saiu da nossa lista, a gente não tem seu número mais. Para que essa trocaçada de número? Está fugindo de quê? Amém. Está fugindo de quem? Pastor, é do japonesinho da Federal. Ou então Deus te ajude, você deve ter culpa no cartório. Mas está fugindo por quê? Puxa vida, né? Versículo 6 de Provérbios 27, olha lá. Pode ler o 6 comigo. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então aquele beijinho falso, aquele tapinha nas costas, isso aí não é tão produtivo do que alguém que te ama e fala a verdade. Pode ser que você não digira isso com gosto, porque num primeiro momento ninguém gosta de ouvir verdades. Entende o que a Bíblia está dizendo? Ninguém gosta. No começo mexe com teu brio, mexe, irmão. Quem já foi contrariado? Levanta a mão assim, já, mexe, irmão. Num primeiro momento, o nosso humano, lado humano, fala mais alto, e a gente pensa, eu vou voar no cangote agora. Aí daqui a pouco, você que é espiritual, você pensa um pouco mais, por que ela está gastando o tempo dela de falar isso para mim? Ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ela poderia até nem me ouvindo agora. Ela poderia, sei lá, estar passeando com a família dela, e ela está investindo esse tempo aqui comigo. Será que faz sentido o que ela está falando? Você entende como você vira a chave? Será? Senhor, eu vou refletir no que eu ouvi. Eu não gostei não, mas eu vou refletir. Porque a correção, apega-te a ela é a tua vida. Se você digeri-la com juízo, tá? Com inteligência, a repreensão, um puxão de orelha, ou algum assunto novo, ou algum ensinamento, receba e reflita. Me acrescenta? Se te acrescenta, engula o orgulho, quebra a crista e aceite. E seja honesto. Olha, fulano, eu sempre fiz diferente, mas eu vou pensar na sua sugestão. Você entende como é diferente? Sim ou não? Eu vou pensar na sua sugestão. Obrigado pela sugestão. Eu vou avaliar. Hora dessa, se eu perceber que ela é melhor, eu vou ter humildade de abandonar a minha e aceitar a sua. É se diminuir por isso? É sinal de grandeza, irmão. É sinal de grandeza. Não é porque eu sou pastor que eu não tenha algo a aprender, pelo contrário. Meu Deus, quanta coisa temos para aprender, como eu, quanto cada um de nós. Vamos aprender, porque até na repreensão, ela traz vida. Amém, gente? Em Gênesis 4, não precisa abrir, a Bíblia diz que o Caim foi repreendido por Deus, ele não gostou da repreensão, ele se levantou e matou seu irmão Abel. Então, tem gente que, quando repreendido, isso vai ferver, isso vai deixá-lo mal. Vai deixá-lo mal. Talvez vai começar a trepidar assim até a bochecha, sabe, naquele nervoso, eu não merecia ter ouvido isso. Baixa a bola, cristão, vai ver a repreensão veio até do céu. Vai ver, Deus usou o dito cujo para você voltar para os trilhos. Entende o que eu estou falando? Não sei a quem vale, irmão, mas Deus manda, eu só digo sim, senhor. E uma hora dessa, 8h36 e 20 segundos, do dia 21 de outubro de 2020, Deus está puxando a orelha de alguém de nós, ou todos nós. Diga, fala a Deus. Irmão, sair do pedestal, sair daquele universo, eu sei tudo, para de besteira. Quando você pensa que sabe tudo, você está deixando de aprender muito.
Eu gosto de um assunto que diz: quem não tem a humildade de sentar para ouvir, não tem moral de estar de pé para ensinar. Quando você pensa saber tudo, você está deixando de aprender muita coisa. Tem um pensador que me foge o nome, muito conhecido, que ele chegou à conclusão lá, depois de muito estudo: só sei que nada sei. Os estudiosos de filosofia, qual é o pensador? Me atualiza que me fugiu? Sócrates ou Platão? É alguém desse grupo. Só sei que nada sei. Estudou a vida inteira para chegar a essa conclusão. Então engoliu o orgulho e dizer: olha, eu preciso aprender. Amém, irmão. Aí, para terminar, suporta mais um? Hebreus 12, verso 11. Aí esse é para completar, até porque não foi anunciado que hoje era vigília, né? Já vou pelo fim, vai dar tempo de você jantar tranquilamente, fazer a churrascada e chamar o reverendo. Amém. E os obreiros juntos. E os 70 aqui, o amém aumentou, né, irmão? Ó, por enquanto, a aglomeração não é possível, tá? Tá proibida, né? Mas eu tô brincando com a igreja. Deixa o boizinho engordando, tá? Quando o boizinho tiver assim, ó, aí você fala: pastor, o boizinho tá no jeito. Aí voluntário para comer nós vamos achar. Vai ou não vai? Pois é. Hebreus 12, 11, o que é que diz? Leia comigo para terminar, viu? E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, ou seja, ninguém gosta, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Verso 5, voltando um pouco, diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que, irmão? O que ama. E açoita a qualquer que chama por filho, ou seja, repreende o que chama por filho. O que mais? Verso 7. E se suportais a correção, Deus vos trata, como diz, irmão, como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Olha o 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. E essa leitura basta. Então, o próprio Pai Celestial corrige os seus filhos, e ele não faz isso com ar de superioridade. Irmão, se ele fosse fazer isso com ar de superioridade, irmão, quem é que anda, entende? Quem é que ganharia estrela de bom menino, irmão? Se a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, quem é que mereceria? Não, pelo contrário, o pai corrige o filho porque ele o ama. Não sei para quem vale, mas a palavra de ordem hoje, eu digo duas. Primeiro, sabedoria. Ela é a principal. Talvez a tua oração esteja até errada. Você ficar: eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Talvez tua oração tenha de ser: Senhor, me dê sabedoria. Com a sabedoria você pode ganhar um tanto de dinheiro. Com a sabedoria, quem sabe, Deus já lhe deu os recursos todos para ganhar dinheiro, só está faltando esse estalo, entende o que eu estou falando? Só está faltando esse estalo assim, para você ganhar um tanto de dinheiro. O dinheiro será consequência de atitudes sábias. Amém. E um segundo ponto último é a correção. Se o pastor, se o Senhor, se alguém superior a você dentro da empresa, ou alguém emocionalmente ligado a você, seja um parente ou um amigo, lhe repreender em algum momento, baixa a crista por um instante
e pense o quanto aquilo pode te acrescentar. Se acrescentar, seja humilde e siga com mais essa aula que Deus te deu através da vida de alguém. Amém, gente? Aplauda Cristo bem forte. Diga obrigado, Jesus. Uma aula do Espírito Santo de Deus para nós essa noite. Guarda essa lição no teu coração. E para você que tem filhos, para você que tem netos, sobrinhos, que muitos de nós temos um desses, ensine as futuras gerações a clamar por sabedoria mais do que qualquer outra coisa. Ensine. Ensine. Você vai preparar uma geração melhor, no nome de Jesus. Amém?